Riscos e repercussões da doença periodontal. As doenças periodontais são aquelas que afetam as gengivas. Neste artigo, focaremos nos riscos e repercussões da doença periodontal, uma vez que ela afeta secundariamente a nossa saúde geral. O que é a doença periodontal? As lesões periodontais são causadas pelo acúmulo de micro-organismos que alteram as gengivas. Se essa doença não for tratada a tempo, ela progride lentamente e pode acabar causando a perda dos dentes e outras diversas patologias no nosso corpo. Por um lado, temos a gengivite, que é a inflamação das gengivas, que causa sangramento durante a escovação, mas sem perda óssea. Por outro lado, a periodontite, que além de causar inflamação e sangramento, também causa perda óssea. Medidas de prevenção e educação do paciente sobre a doença periodontal são essenciais para impedir o seu desenvolvimento. Além disso, é muito importante saber como explicar e divulgar medidas básicas de higiene e outros fatores de risco, que são fundamentais para interromper a progressão desta doença. Fatores de risco. Esse tipo de doença pode ser causado por diferentes motivos. Entre eles, encontramos má higiene, que causa o acúmulo de placa e bactérias no sulco da gengiva. Mudanças hormonais, sobretudo as que ocorrem nas mulheres durante a adolescência, menstruação, gravidez e menopausa, causando alterações importantes no nível do periodonto, principalmente se houver inflamação pré-existente na gengiva. Doenças sistêmicas, síndrome de Down, doença de Crohn, diabetes, entre outras. Trauma oclusal. O tabagismo é um dos principais fatores de risco, pois aumenta a probabilidade de periodontite e interfere na cicatrização do tecido. O estilo de vida pode se tornar um fator de risco para a saúde periodontal devido ao consumo inadequado de alimentos, falta de exercício, consumo de álcool e outras substâncias. Riscos e repercussões da doença periodontal. A gengivite e a periodontite podem afetar a nossa saúde, causando ou agravando doenças pré-existentes. Alterações vasculares. Vários estudos associaram a doença periodontal a alterações vasculares. Essa relação é causada pela passagem das bactérias orais na corrente sanguínea. Os micro-organismos presentes na doença periodontal causam inflamação do endocárdio e aderem às válvulas cardíacas e tecidos cardíacos previamente danificados. Como consequência, eles causam doenças, como endocardite bacteriana, ataque cardíaco, doença cardíaca, trombose, insuficiência coronariana, varizes, arteriosclerose. É uma doença na qual ocorre um estreitamento dos vasos sanguíneos devido à adesão das placas de colesterol às paredes. Além disso, após o estudo dessa placa, foram encontradas bactérias relacionadas à doença periodontal. Da mesma forma, essas bactérias demonstraram ajudar a formar lipopolissacarídeos, responsáveis pelo acúmulo do colesterol. Doenças respiratórias. À medida que as bactérias da boca são aspiradas, elas passam para as vias aéreas e para os pulmões. Entre essas doenças, encontramos pneumonia bacteriana, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, abscessos pulmonares, diabetes mellitus. A diabetes mellitus é outra doença relacionada a problemas periodontais.
A principal evidência que apoia essa teoria é que a glicose no sangue se estabiliza após o tratamento periodontal. Por sua vez, a doença periodontal não tratada desestabiliza a glicose no sangue. Também se associam às doenças nas gengivas e infecções renais, os distúrbios cerebrovasculares, o parto prematuro e o baixo peso do bebê ao nascer. Como podemos tratar a doença periodontal? Visitas regulares ao dentista são essenciais para diagnosticar a doença. Tanto as limpezas quanto os tratamentos de raspagem e alisamento radicular, comumente chamados de curetagem, são básicos para poder ficar com a boca livre de doenças. Se a doença estiver em um período inicial, é necessário eliminar as bactérias acumuladas fazendo uma profilaxia profissional. No caso da periodontite, o tratamento geralmente é dividido em duas fases. Primeiro, na fase básica, os micro-organismos responsáveis pela infecção são eliminados usando a raspagem e o alisamento radicular. Nas doenças mais graves, a cirurgia periodontal será necessária para acessar a bolsa periodontal. Em conclusão, a saúde bucal pode afetar a nossa saúde geral de maneira secundária. Portanto, é muito importante mantê-la sob controle com revisões e interromper o desenvolvimento da doença periodontal o mais rápido possível. Ao manter um bom controle da doença periodontal, também garantimos a prevenção de doenças cardiovasculares,